Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou Fernando Brasileiro e este é o Aula de História da Web 3.0. Videozinho de hoje, vamos retomar um pouquinho o final do período pré-homérico, período homérico, período arcaico e clássico, só para dar uma retomada no assunto, né, nessas divisões temporais. E no próximo vídeo, aí sim, vamos conhecer um pouquinho da polis, de Grécia, Esparta e tudo mais, certo? É claro! Não esqueça de deixar o likezinho no vídeo, muito importante, dê aquela força, se inscreva se não for inscrito, se já for, recomenda para alguém, vale a pena. O canal está crescendo de passinho, de formiguinha, de pouquinho em pouquinho, mas está alcançando uma galera bem bacana. Espero que vocês curtem e bora para a vinheta. No final do período pré-homérico, temos ali entre 1200 e 1000 a.C. a invasão dos dórios. Os dórios eram considerados como grandes guerreiros. Na cultura grega, a gente tem sempre como grandes guerreiros os espartanos. Foi daí que veio essa cultura do grande soldado, do exército acima de tudo. Eles invadem primeiramente a península de Peloponeso, depois futuramente Creta mesmo e povoam geral. Claro, depois tomam conta da sua região, que é tida como Esparta. Legal! Bem louco! Lembrando que no final do período pré-homérico, os dórios, depois de conquistar, acabaram se sedentarizando. O que é isso? Lembra-se, antigamente eram nômades. Nômades é quando você muda de local, pega, usa tudo que tiver daquele lugar, vai para outro lugar. Não, quando você sedentariza, você fixa a residência. Então a partir dali vira sua residência fixa, você não precisa mais circular. Vamos tirar proveito dali, vamos crescer naquele lugar, não vamos tirar as coisas. Então o povo dório se sedentariza, dá origem ao povo espartano. O povo de Creta, né, o povo cretense, passou a viver mais da agricultura e da criação de animais, então não conseguiu expandir tanto, apesar que começou a ser segmentada a região, né, os dórios para cá, o pessoal de Creta para cá. A partir daí começou a surgir as outras polis, Atenas, Esparta, entre outras de menor escalão. É mesmo? Mas como que deu essa formação dessas cidades-estado, dessas polis e tudo mais? Bom, findo o período pré-homérico, que tivemos a Guerra de Troia, tivemos tudo mais, as grandes aventuras, né, de Ilíada e a Odisseia, temos o período homérico, que aí sim temos a formação dos genos. Os genos são aqueles núcleos familiares, né, liderados por grandes guerreiros ou pelos seus anciões. A economia era a base de gado, a agricultura, mas eles também confeccionavam ferramentas, tecelagem, objetos de metal, armas, escudos. Então assim, a gente começa a ter uma circulação de bens mais específica, muito mais itens aquecendo o comércio, se é que a gente pode dizer assim. E como são regiões litorâneas, começa a acessar outras regiões. É verdade. Mas temos uma peculiaridade sobre a escravidão nesse período. Lembrando que o escravo não era uma coisa, pessoal. Ele era obtido, vamos dizer assim, de duas maneiras. Primeiro, pelo uso da força. Como os dórios, entre outros povos, iam conquistando, existiam muitos prisioneiros de guerra. Esses prisioneiros se tornaram escravos. Era mais uma classe social do que propriamente dito uma coisa. E também escravos por dívida. Alguém devia para alguém, não tinha como pagar, pagava com o seu trabalho, eventualmente acabava sendo livre. Ou não. Que merda, hein? No período homérico, a monarquia pede poder. Lembrando, o que é a monarquia? Monarquia é quando a gente tem um rei, um faraó, um imperador, enfim, tem alguém que é tido como uma pessoa superior que manda nos outros. Vamos focar assim. Na aristocracia, a gente tem várias pessoas poderosas que mandam. Então, é o governo de poucos, monarquia seria o governo de um, a aristocracia é o governo de poucos, a democracia seria o governo do povo. Então a aristocracia começa a ganhar poder, começa a mandar, até porque temos sempre um conselho, um senado, alguma coisa assim, mandando em certos grupinhos. Temos também um aumento populacional, por quê? Por uma diminuição de guerras e a sedentarização, né? A sedentarização, quando você foca em ficar em algum lugar, fixa a residência, bom, vamos começar a expandir dali para fora, vamos começar a aumentar. Tendo menos guerras, mais comida, mais urbanização, temos um aumento populacional. Temos um aumento nas trocas comerciais, o que facilita e melhora bastante também a circulação de itens diversos que às vezes não são produzidos para aquela ilha ou para aquela comunidade. Então, circula bastante item. Temos também um grande aumento na urbanização, porque tem muita gente vivendo, tem muita gente procriando. Essa gente tarada está comercializando, vai ter que ter onde morar. E assim surgem várias e várias cidades pequenas e futuramente as cidades-estado. E enfim, a polis. A polis, ou poleis em grego, né, que é a cidade-estado. Temos Atena e Esparta como as principais desde então.
Para definir o período arcaico, pessoal, a gente vai citar Solon. Solon foi um grande reformador, se é que a gente pode dizer assim, que ele, dentro da sua legislação, ele tentou agradar tanto os ricos quanto os pobres. Claro, sempre tentando agradar mais os ricos, porque desde aquela época o povo não é bobo. Então o que ele começou a fazer nas suas reformas? Primeiro, incentivou a cultura e a educação. A partir daí a gente tem aquele uso do escravo, literalmente, para trabalhar. Por quê? Porque eu sou um senhor, eu tenho minha propriedadezinha, eu planto, eu colho, tudo mais, mas eu tenho um escravo. Bom, meu escravo vai fazer o trabalho duro, vai me sobrar tempo. Esse tempo eu uso para aumentar minha cultura. Por isso que o povo grego é tido como a referência, né? O povo perfeito. Sim, claro, tem um escravo se matando de trabalhar lá na roça e o outro está lendo, filosofando, descobrindo astronomia. Bom, por um lado é ruim, né? Eles estão avacalhando com o escravo, mas por outro lado eles estão qualificando um povo, por mais que seja a elite. E a gente sabe, né, pessoal, que até hoje em dia a elite se faz em cima do povo. Temos aí o incentivo à exportação de azeite, vinho e cerâmicas, que eram grandes produtos diferenciais que existiam na ilha de Creta e Atenas, enfim, por toda aquela região. Porque o azeite, não confundam com óleo de soja, tá, pessoal? O azeite que a gente frita batata não é azeite, é óleo de soja. O azeite vem da azeitona, da oliveira. Então, assim, ele era um produto refinado, ele agradava ao paladar e ele era usado também como cosmético. É mesmo? A criação de tribunais, por quê? Porque não era mais alguém que tinha que decidir avulso, não. Seria mesmo um tribunal, um júri, um juiz que teria que tratar todo mundo igual perante a lei. Tanto que ele começa a distribuir cargos públicos de uma maneira mais justa, vamos dizer assim. Mas claro, sempre acaba caindo mais para as elites, para os filhos dos elites, mas o pobre, aquele que tem menos condições, acaba entrando um pouco na vida política da Grécia Antiga. E um fato que foi muito importante para agregar mais cidadãos à Grécia Antiga foi o fim da escravidão por dívidas, ou seja, escravo agora era por prisioneiro de guerra. Essa escravidão por dívida durou um bom tempo. Solon, no período arcaico, encerrou ela, o que tornou mais pessoas aptas a estudarem, aumento da cultura, da educação, do lazer, da filosofia, astronomia. Então temos esse incentivo da pessoa sair da zona mais baixa, vamos dizer assim, do status social e ascender como cidadão. Dá para melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. E no período clássico, pessoal, para encerrar o videozinho de hoje, é o período que temos as grandes batalhas, aquelas batalhas épicas, as batalhas massa mesmo, se der que falar assim. São as guerras médicas, que é contra os persas. Atenas e Esparta, entre outras cidades e estados, juntas, unidas contra o Império Persa, de Xerxes e companhia. E depois temos a Guerra de Peloponeso, que é exatamente Atenas e seus aliados contra Esparta e seus aliados. É muito bacana essas partes de guerras que eu vou citar futuramente. Na próxima eu vou dar uns exemplos da polis, sua formação, suas partes, então algumas peculiaridades sobre as polis, as cidades-estado, certo? Esse foi o videozinho, pessoal, traçando uma linha temporal do período pré-homérico, homérico, arcaico e clássico, para vocês situarem um pouquinho na história da Grécia. Ah, mas ficou muito confuso, Fernando. Ah, Fernando, ficou muito ruim. Ah, Fernando, ficou até bonzinho. Manda nos comentários, dê aquele feedback positivo, se ficou bom ou ruim, se sobrou, se faltou informação. É importante que daí eu sempre faço um videozinho para agregar, ou não, né, se ficou muito bom, até tento fazer um pouquinho mais rápido. Espero que vocês tenham gostado, espero que ajudem. Não esqueçam, na tela fica sempre a legenda para vocês, o PowerPoint que eu trabalho, para ficar mais fácil a visualização, porque às vezes só eu falando falta alguma coisa. Às vezes o pessoal quer fazer trabalho de escola, coisa, tem que ter que copiar, em vez de ouvir e copiar, não, tá ali na tela. Presta atenção no que eu tô falando, mas vamos copiando. Muito obrigado a todos pela atenção, pessoal. Não esqueça de se inscrever, deixar o likezinho e até a próxima.